E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo tá um pouco atrasado porque a gente tinha combinado os vídeos de primeiras impressões na terça-feira. Entretanto, segunda-feira foi dia de faxina no apartamento e na terça-feira eu precisei resolver algumas coisas que ficaram pendentes quanto à minha saída da empresa que eu trabalhava. Então esse vídeo atrasou, mas na quarta-feira que não teríamos vídeo, a gente vai ter. E eu quis um vídeo que fosse realmente que valesse a pena cobrir esse espaço. Então eu decidi assistir um anime de um gênero que eu nunca tive nenhum interesse em assistir, do qual ele está inserido no meu meio constantemente porque as pessoas que consomem meu conteúdo, boa parte delas consomem esse tipo de anime. Então eu decidi assistir um anime GL, um shoujoai ou um yuri. Eu decidi aí assistir um anime que tivesse como plot principal o romance entre duas meninas. E eu escolhi o anime que normalmente eu sou bombardeado pelo nome. Constantemente eu escuto o nome desse anime quando o assunto é esse. E eu decidi assistir Citrus. Citrus tem como foco principal a história gira em torno da Yuzu, que é uma menina aí do ensino médio que vive todos os dramas das meninas do ensino médio. Ela fala com as amigas sobre beijos, sobre sexo, sobre namorados, sobre moda. Aquela briga constante que as meninas vivem pra chamar a atenção, pra estar sempre mais bonita que a outra. E a mãe dela acabou se casando com um homem e por causa disso elas vão se mudar. Então ela vai fazer a próxima temporada em uma outra escola, em uma outra cidade onde ela não conhece ninguém. Ela vai parar em uma escola em que é só para meninas. E essa escola, ela é muito regrada. A Yuzu, ela acaba se preparando aí demais para o primeiro dia. Ela se maquia, ela bota unhas postiças. Ela tenta mudar um pouco a roupa, usando algumas peças diferentes do uniforme. Só que lá ela é repreendida pelas membros do conselho, porque existem regras na escola e é preciso seguir. Ela realmente é a única que está fora do padrão da escola. Ela também é repreendida pelo uso do celular, pelo uso do smartphone na escola, porque, segundo os membros do conselho, os smartphones também não são permitidos dentro da escola. E é uma confusão, porque ela não aceita aquilo, ela acha que é um absurdo, que não deveria ser assim na idade que eles vivem e tudo mais. E é aí que ela tem o primeiro contato com a Mei. A Mei é a presidente do conselho estudantil. E a Mei então chega perto dela, muito perto, começa a passar a mão nela. É uma cena bastante desconfortável, mas ao mesmo tempo é uma cena que tenta ser sensual e envolvente. E a gente vê a Mei passar a mão nela, principalmente na bunda da Yuzu. Pra gente parece que ela tá só alisando a menina, mas ela tá atrás do celular e ela consegue pegar o smartphone da menina. A Yuzu ainda acaba conhecendo aí um professor. Em meio a uma escola só para meninas, ela fica encantada com um professor muito gato que ela tem. E ela meio que começa a perseguir esse professor e ela tá querendo aí dar uma chance para ele. Ela tá querendo conhecer melhor esse professor, trocar um número com ele. Só que ela ainda não tem essa oportunidade. Ela, logo depois da aula, ela começa a tentar se enturmar. Só que ela é muito efusiva o tempo inteiro, porque ela acha que precisa se encaixar em um bom grupo e ela acha que é importante para ela ser popular e estar bem inserida dentro do meio, que ela consiga causar uma boa impressão logo de começo. Só que ela acaba sendo muito efusiva com as outras meninas. Uma das meninas, se eu não me engano o nome dela é Harumin, repreende ela, dizendo que esse tipo de atitude não vai funcionar. Conversando com a Harumin, então, a Yuzu acaba recebendo muitas informações. Inclusive elas falam sobre a Mei, a menina que assediou a Yuzu no começo da aula, na entrada da escola. E a Harumin conta pra ela que ela é neta do dono da escola e que existem diversos boatos sobre ela. E ela já é, mesmo no primeiro ano, ela já é presidente do conselho estudantil. Existe até boatos de que ela já é noiva. Ainda a Harumin dá uma espécie de dica pra Yuzu, dizendo que smartphones não seriam um problema na escola se eles não foram pegos, mostrando pra ela que dá até inclusive pra esconder nos peitos dela. Se você for pensar bem, isso é bem desnecessário, é apenas pra sexualizar, exagerar aí nas formas do corpo feminino, mas tudo bem. A gente ainda tá falando de um Yuri e ele vai exagerar nisso, é como um BL que mostra constantemente aí homens sem camisa ao longo de todo um episódio. A Yuzu conversa com a diretora para tentar recuperar o celular dela e consegue. Quando ela sai da sala de diretora, ela acaba esbarrando com o professor
e ela pensa, porra, esse professor é muito gato, vou lá tentar conseguir o número dele. E quando ela vai atrás dele, acaba vendo ele beijando a Mei escondido. Aparentemente o noivo da Mei é justamente o professor por quem a Yuzu estava encantada. Só que a Mei percebe que a Yuzu está assistindo ela, está vendo ela e não faz nada para impedir isso. Parece que ela gosta de ser vista pela Yuzu. Parece que ela gosta de ter alguém vendo ela, pelas expressões dela, as expressões exageradas de um anime. Aquilo fica na cabeça da Yuzu durante muito tempo e quando a Yuzu chega em casa, então ela conversa com a mãe dela que fala que o novo pai da Yuzu não vai aparecer tão cedo porque ele foi viajar para o outro lado do mundo. Mas a mãe dela meio que está conformada com isso. E logo mais tarde, uma outra menina chega. É a filha do novo marido da mãe da Yuzu. Consequentemente, a irmã mais nova da Yuzu por questões de alguns meses. E essa menina é a própria Mei, a moça, a presidente do conselho estudantil, a moça que a Yuzu viu beijando o professor, a moça que acabou importunando a Yuzu por causa de regras. A Yuzu está muito desconfortável e despreparada para aquela situação, ela não sabe nem um pouco como lidar com aquilo. Mas a mãe dela tenta fazer com que as duas se deem bem. Durante o banho, a Yuzu começa a pensar nela, pensar na forma como ela parecia gostar de ser vista enquanto beijava o professor, sobre ver ela beijando o professor, sobre o cheiro dela, que ela lembra muito bem quando a Mei acabou chegando muito perto dela. E a Yuzu está muito confusa por estar pensando nisso durante o banho. Por que ela tá pensando logo nessa menina? Quando ela chega no quarto, ela tenta puxar algum assunto com a Mei, conversar. Afinal de contas, ela é a irmã mais velha, então ela tem que tentar criar um bom relacionamento com a irmã dela. Só que a Mei ignora a Yuzu o tempo inteiro. Todas as investidas para tentar se aproximar dela, a Mei ignora. Então a Yuzu parte para um golpe baixo. E ela diz que viu a Mei beijando o professor, pergunta sobre como é um beijo e tudo mais. E mesmo continuando ignorando a menina, então a Mei vai pra cima dela, prende ela na cama e força um beijo, e rouba um beijo dela. É uma cena desconfortável, não vamos negar isso, porque existe aí mais uma vez uma figura muito forte forçando alguma coisa de uma outra figura. Eu sinceramente não gosto muito desse tipo de cena, mas você acaba se acostumando quando assiste a Oi, mas é importante sempre salientar que esse tipo de situação não deve ser aceita nunca. Ela rouba o beijo da Yuzu durante um tempo e depois que isso acontece, ela simplesmente sai e diz pra Yuzu que agora ela sabe como é um beijo. A Yuzu fica super desconfortável porque ela sonhou com isso a vida inteira dela. Ela sempre fingiu que saía com outros homens, que ficava com outros rapazes para as amigas dela para poder se enturmar, mas ela nunca nem tinha beijado ninguém. Ela sonhava com um grande beijo envolvente, apaixonado, como os que se lê em mangás. E aquela situação deixou ela muito desconfortável e ficou muito triste por saber que aquele foi o primeiro beijo dela e que a menina tinha agido daquela forma, tinha feito aquilo. Basicamente esse é o primeiro episódio. Então agora, o que eu achei desse episódio? Vamos ser claros. Primeiro eu dei uma pesquisada aí sobre o estúdio que chama Passione e sobre o diretor, e não tem nenhuma obra deles assim que eu tenha consumido realmente. Eu vi que o diretor aí tem uma lista bem extensa de harem, romance e alguns hentais no que ele já dirigiu. Então, parece realmente que ele é um diretor bem apropriado para esse tipo de anime. Inclusive, Loverina, que é um título bastante conhecido e que eu já consumi alguns episódios. O estúdio também não tem nada que eu tenha consumido. Eu vi poucos animes por esse estúdio, então ele não é um grande estúdio, uma grande produtora. Mas eu vi alguns poucos animes ali, eu não conhecia a maior parte deles, alguns só de nome. Então, Citrus deve ser a primeira coisa que eu venha a consumir realmente deles e me dar uma certa opinião. Porque eu acredito que eu vou assistir os próximos episódios, pelo menos para saber como vai se construir o Yuri em si. Por quê? Existe todo o clichê que eu já vi em animes BL aqui, só que pode ser que a construção se dê diferente. Uma amiga minha já me falou que o Yuri
ele muitas vezes é super desconfortável porque é mais comum do que no yaoi ainda ver meninas se tocando, meio que acariciando umas às outras de forma forçada. No BL é comum a gente ver esse tipo de situação também, só que a imagem da mulher ela é sempre muito mais sexualizada, o que pode gerar um desconforto muito maior, principalmente para meninas que assistem. A caracterização das personagens é uma coisa cômica até certo ponto. Como eu já disse muitas vezes, a figura da mulher ela é extremamente sexualizada. Eu tenho alguns pontos que eu acho bem interessantes, porque eu gosto da forma como um anime realmente dá destaque para a figura feminina. Então, como não só pelo fato de terem corpos extremamente sexualizados, mas elas são figuras bonitas, eles capricham realmente, porque quando a gente costuma assistir um outro tipo de anime, um harem ou um romance, principalmente por serem shoujos normalmente, eles costumam caprichar muito na beleza e fisionomia do personagem masculino e a personagem feminina acaba sempre ficando um pouco em segundo plano, mas aqui, por se tratar justamente de personagens femininas como protagonistas da história, eles capricham muito e isso é muito legal de ver. Eu gosto muito de ver a forma como a beleza das personagens femininas é caracterizada. Existem algumas coisas estranhas, eu não entendi ainda por que elas têm joelhos vermelhos. Isso chega a ser cômico. É uma coisa que é destacada constantemente, inclusive na abertura, e as personagens em sua caracterização, em seu design, elas têm joelhos bem avermelhados, e isso é bem estranho de ver. Eu não sei aonde isso se encaixa na perspectiva de corpo feminino, ou da história, ou de Yuri em si. A gente tem constantemente expressões exageradas, e isso contribui muito para o desenvolver da história. É de muita importância esse tipo de caracterização aqui, porque todos os sentimentos, principalmente envolvendo cenas mais sensuais, é preciso ter esse tipo de expressão. A gente vê constantemente em BL esse tipo de coisa, expressões muito coradas, só que trabalhar com personagens femininos ajuda muito mais do que o masculino. No masculino você acaba precisando dar uma certa feminilidade para o personagem homem, para poder construir esse tipo de situação. E aqui não, a gente já tem personagens femininas com olhos grandes, que são retratadas, que são desenhadas como figuras femininas de anime, que têm sempre traços que contribuem muito mais para serem expressivos. A abertura é bem bobinha, é uma abertura divertida, animada e simples, nada de impressionante, como a gente veria em qualquer shoujo. E a trilha sonora, ela é um caso bem irrelevante, ela não me tocou, não me atingiu de forma alguma durante todo o episódio, ela não me chamou a atenção em momento algum, ela se passou de forma bem esquecível, até despercebida durante quase todo o episódio. Mas é um anime interessante, é um enredo bobo e clichê, que tu veria em qualquer shoujo ou qualquer yaoi, só que aqui a gente vê isso com duas figuras femininas, então ele não tem nada de especial. Pode ser que venha se desenvolver, tenham plots e plot twist diferentes que te entreguem coisas diferentes e fujam desse clichê, mas a premissa ela é totalmente mais do mesmo. Só que ela é interessante, eu gostei de ver, eu tô pensando em assistir os próximos episódios pra finalmente ter aí um Yuri ou um Shoujo-ai no meu catálogo, né, um Girls Love. Mas vamos ver se como vão ser os próximos episódios. Provavelmente no segundo ou no terceiro eu devo definir se eu vou assistir tudo ou não. A minha primeira experiência com Girls Love, então, ela foi de certa forma positiva, mas ela ainda não é uma experiência definitiva. Eu consumi pouca coisa do gênero, eu já consumi muito Boys Love, porque eu sou um rapaz gay, então aquilo contribuiu muito para o meu crescimento. Eu assisto Boys Love há muitos anos. E a minha primeira experiência com Yuri, ela tá sendo basicamente para eu poder criar um senso crítico em cima disso e para eu realmente consumir outros conteúdos LGBT de animes, de mangás. Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem que eu faça vídeos de primeiras impressões de outros Girls Love, vocês podem deixar aqui nos comentários, inclusive me indicar algum deles, de preferência que não sejam muito problemáticos ou desconfortáveis.
mas me indiquem aqui nos comentários outros Girls Love que eu poderia assistir, poderia criar uma impressão melhor talvez do gênero. Deixe seu like, porque o like ele ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado, me ajuda a crescer no YouTube. Se inscreve no canal se é novo por aqui para assistir os próximos vídeos. Ativa o sininho para receber aí os meus próximos vídeos. Me segue lá nas redes sociais, eu sou @gutunu, no Twitter e no Instagram, e é onde eu consigo conversar melhor com vocês, muito melhor do que aqui no YouTube. E eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!